Vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você que está nos acompanhando a ver atentamente, ouvir atentamente a leitura de Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versos de 12 a 16. Filipenses capítulo 3, dos versos 12 ao verso 16. E eu queria falar rapidamente com vocês sobre o seguinte tema: a esperança que vem do Evangelho. A esperança que vem do Evangelho. Diz-nos o apóstolo Paulo, nesta epístola aos Filipenses, no capítulo 3, do 12 ao 16. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A carta do apóstolo Paulo a Filipenses, aos crentes da cidade de Filipos, é denominada um ode à alegria cristã. Uma expressão de alegria. É uma carta extraordinariamente leve, fácil de ler, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a única igreja que, lembrando-se dele, o abençoou financeiramente em todo o seu ministério. Agora, quando ele está preso, eles mandam o pastor da igreja encaminhar recursos ao apóstolo Paulo, recursos financeiros para a sua subsistência, para atender suas necessidades pessoais e também para ter notícias do apóstolo Paulo. E aproveitando essa viagem do seu pastor, eles mandam algumas questões familiares, algumas questões da própria igreja, para ouvir, para receber orientações do apóstolo Paulo. E é maravilhoso quando nós lemos essa carta e nós percebemos, na verdade, o que há no coração de Paulo. Não apenas com relação aos crentes daquela igreja, ele revela profundo amor, alegria, por receber os donativos, para a igreja lembrar-se dele, pela visita do seu colega que lhe deixou pastoreando aquela igreja. Isso obviamente lhe fez muito bem, mas também a alegria que ele tem para lidar com as circunstâncias que são totalmente desfavoráveis a ele. Essa carta revela um coração pacificado, um coração tratado, um coração cheio de esperança, um coração que é entregue não à sorte, não ao acaso, não às circunstâncias, mas está firme, está seguro, está ancorado nas mãos de Deus. Quem lê essa carta acha que o apóstolo Paulo está de férias. Está tomando uma água de coco na beira-mar, contemplando um sol azul, um calor gostoso da praia. Mas não, ele está preso, ele está preso, ele está algemado, ele está cerceado de ir e vir, ele está sendo conduzido pelo Império Romano, e é uma prisão complicada. Ele não tem mobilidade, ele não tem mais condições de continuar suas visitas pastorais, a sua viagem missionária. Agora está encarcerado, está preso. Mas é maravilhoso quando nós vimos a esperança que é fruto de um coração bem fincado no Evangelho. E eu quero, nessa tarde, desafiar você e vocês a pensarem comigo
alguns valores, algumas preciosidades desse texto. Ele vai dizer no versículo 12, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele não se considera perfeito, em absoluto, ele não se acha pronto, acabado, ele se acha uma pessoa inacabada, por isso que ele está a caminho. E ele vai dizer, mas prossigo para conquistar. Conquistar o quê? Olha que coisa bonita esse trocadilho dele, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está falando um jogo, é um jogo de palavras, ele está dizendo, olha, eu sei que a minha carreira não terminou. Eu sei que minha vida não termina aqui. Eu sei que essa circunstância que aparentemente me aprisiona, ela não inibe a obra de Deus na minha vida. Ele está sendo transparente, ele está dizendo, eu sei que eu estou cerceado, neste momento eu não posso realizar a obra que a circunstância me prende, me aprisiona, mas eu sei que isto é circunstancial. Eu sei que a obra que Deus começou na minha vida, Ele vai completá-la. Aquilo que Ele reservou para mim, está proposto a mim, eu vou executar, porque Jesus me conquistou para algo maior do que a circunstância que eu estou vivendo. Deixa-me falar uma coisa para você nessa tarde. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você esteja lidando com circunstâncias bem agudas da sua vida, bem difíceis. Talvez alguma doença te toma, talvez algum pensamento conspira contra a sua paz, a sua segurança. Talvez uma depressão profunda está aí tirando a quietude da alma. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, isso passa, isso vai passar. As circunstâncias, elas vêm, são como ventos, às vezes até uma certa tempestade. Vem, faz o estrago, mas ela acaba, ela termina, ela sai. E nós então tocamos a vida. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que ele não se ocupa da sua prisão. Ele não está com o seu coração ou com a sua mente focada na prisão. Não. O seu coração está liberto. A sua mente está liberta. A sua alma está tranquila. Por quê? Ele vai explicar isso daqui. Ele está dizendo a você e a mim como nós podemos lidar com as circunstâncias adversas da nossa vida. Por isso que a gente denominou essa tarde, tarde da esperança, porque a esperança que brota do Evangelho, ela não fenece, ela não sucumbe diante das tragédias da vida, não, em absoluto. E eu quero ver com você como que você pode lidar com as dificuldades que comumente assolam a nossa vida, às vezes a nossa família, às vezes as más notícias nos roubam as perspectivas, mas aquele cujo coração está no Senhor. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. E ele vai dizer como ele faz isto. Olha o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele vai dizer o que ele faz. Eu quero propor para você o que ele faz para que você também faça, porque isso tem sido alvo na minha vida. Olha o que ele faz. São 3 ações. A primeira, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós precisamos lidar com o nosso passado. Nós precisamos pacificar o nosso passado. Nós precisamos fazer uma conta que é bem importante na nossa equação. É razoável eu alimentar o meu coração com coisas que eu já sofri no passado? Faz sentido, agrega valor, traz algum crédito, algum valor, eu na crise ficar remoendo as coisas que eu já sofri, que eu já perdi, que eu já passaram. Ele toma essa decisão. Eu faço uma coisa, a primeira coisa que eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Ô meu irmão, o passado muitas vezes é como uma âncora que a gente lança
E a gente quer caminhar, mas a âncora nos prende, nos segura, e nós ficamos cansados, fatigados, porque o passado se torna um fardo, um peso, uma angústia. Eu fico pensando quantas pessoas nessa tarde talvez estão remoendo as suas dores, chorando as suas mágoas, seus ressentimentos, suas tragédias, coisas que já aconteceram há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos. Ô meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Isso não faz bem para a sua alma, isso não faz bem para a sua vida, isso conspira contra a sua saúde emocional. O apóstolo Paulo está nos dando uma bela orientação nessa tarde. Esquecendo, é possível, quero dizer para você que é possível você colocar uma pedra no teu passado, é possível você elaborar o seu passado, deixar o passado no passado, deixar o que passou para trás, porque há muita coisa pela frente. E nessa tarde, eu quero desafiar o seu coração, pense comigo, pense naquelas coisas que talvez estejam atordoando a tua mente. Faça uma oração. Faça, ó Senhor Jesus, nessa tarde eu quero colocar essa questão nas tuas mãos. Eu quero entregar essa questão que me faz sofrer. Toma, Senhor, toma nas tuas mãos. Escreve uma carta para as pessoas que te deixaram em prejuízo, com as quais você já não convive mais, pessoas que talvez já morreram e estão aí ainda perturbando a sua alma. Meu irmão, zera esse passado em nome de Jesus. Esquece o passado, deixa o passado no passado. E olha o que ele faz a segundo movimento. Uma coisa ele olha para o passado, esquecendo o passado, deixando para trás o passado, e a outra, ele diz, e avançando para as que diante de mim estão. Ele deixa de visitar o passado, ele deixa de olhar o passado e ele olha para o futuro. E ele olha para o futuro com esperança, ele olha para o futuro com alegria, ele olha para o futuro com leveza da alma. É como uma águia. Você sabe que há uma determinada espécie de águia que quando ela chega a uma certa idade já bem avançada, ela passa por um processo de renovação, em que ela vai despindo-se das suas garras antigas, vai tirando o bico que já não consegue bicar e se alimentar, ela vai passando por um processo de dor, de sofrimento, mas porque ela sabe que tem mais de vida para ela, então ela se prepara para uma sobrevida. É um processo doloroso para ela, mas ela sabe que vale a pena, vale a pena. Olhe para o apóstolo Paulo, ele está cheio de esperança, cheio de olhar para o futuro com alegria, porque ele sabe que a sua vida não vai ser tragada, não vai ser consumida pela prisão, pelo aprisionamento, pela situação presente, não. Ele está dizendo, há mais no futuro para mim, eu quero buscar, porque o meu Deus está além das circunstâncias que envolvem a minha vida. Às vezes, mãe, o seu filho chega para você com aquela cara de maracujá de gaveta, não é? Já entregando as betes, e ele não pede, mas com os olhos ele suplica, né? Ele clama. Com aquele olhar de cara de pidão, você sabe, você conhece o seu filho. Como é importante ter uma mãe cheia de fé. Como é importante ter uma mãe cheia de esperança, que pode trazer alegria e esperança ao coração do filho, botar a mão na cabeça dele e falar, filho, acorda para a vida, meu filho. Ô mãe, pense sobre isso, pense sobre o seu cônjuge, seu marido, ou quem sabe é um dos seus irmãos. Nesta tarde nós precisamos olhar essas pessoas que estão convivendo conosco e vivendo uma vida de derrota, de fracasso, aprisionada na alma, com o coração preso no passado. Nesta tarde eu quero trazer essa palavra ao seu coração, desafiar você a olhar para si, mas olhar ao redor de você.
Porque o Evangelho, meu irmão, o Evangelho é poderoso. O Evangelho nos liberta, o Evangelho nos trata, o Evangelho nos prepara para a vida. O apóstolo Paulo não fugiu do aprisionamento, ele não sublimou sua dor, ele não sublimou seu sofrimento, ele está se submetendo à lei, ele está se submetendo a todo aquele procedimento, mas o seu coração não está ali, a sua mente não está ali, a sua alma não está ali, ele está livre, ele está liberto, ele está tranquilo, ele está pacificado, porque ele sabe em quem ele tem crido, e ele sabe que é poderoso para guardá-lo e sustentá-lo. Por isso que, teimosamente, ele não olha para os prejuízos do passado, ele mantém os seus olhos fixos no presente. E olha como ele termina esse movimento dele, veja só. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. Zina, o que ele está dizendo é isso, Zina. Eu prossigo. Eu não apenas me esqueço das coisas do passado, eu não apenas vislumbro o futuro, mas eu tomo uma decisão de avançar, de prosseguir, de continuar aquilo que Deus me chamou para ser. O Evangelho é esse movimento do céu no nosso coração, que pastoreia a nossa alma, que traz leveza para a alma, que na hora da crise, na hora do aperto, na hora da angústia, o Evangelho vem com força e destrói as angústias do inferno. Ele arrebenta com as questões mais íntimas da vida e nos traz paz. Viva a esperança! Ainda que a circunstância não tenha se movido, ainda que circunstancialmente nenhuma situação já se moveu, ele está preso, a situação está lá, mas internamente, interiormente, ele está pacificado, por isso que ele prossegue, mesmo preso, mesmo algemado, ele prossegue, porque ele tomou uma firme resolução, porque ele sabe que este Deus é fiel, e vai cumprir na vida dele os seus desígnios e os seus propósitos. O Evangelho é esta segurança que Deus nos dá pelo selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É a presença do Espírito Santo que fortalece no homem interior. Por isso que em Efésios ele vai fazer uma oração maravilhosa. Que sejais fortalecidos no homem interior pelo Espírito. E ele então vai dizer, vou gloriar agora as minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Nessa tarde eu quero convidar você que está nos acompanhando, pense sobre isso. Quem sabe você está olhando para si, está vendo tanta debilidade, tanta inconsistência, está olhando para a sua família e vê tanta dificuldade, tanta coisa fora do lugar. É o momento certo, é a hora exata de você fazer oração corajosa, oração de entrega, uma oração de renúncia, uma oração de súplica. Senhor, toca a minha vida, oxigena o meu coração, labora no meu peito, trata o meu coração, acolha a minha alma. O apóstolo Paulo está tranquilo, leve, seguro, porque ele sabe que ele está em Jesus. Por isso que ele prossegue, os seus pensamentos não estão na crise, estão além da crise. Ele está olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, porque ele sabe que há um prêmio. E qual é o prêmio? Eu digo que, para mim, o futuro é glorioso. Pelo Evangelho, posso afirmar isso para você, o futuro é glorioso. O passado pode ter sido até ruim, o presente com grandes dificuldades, mas o futuro é glorioso, porque nós não sucumbimos na vida. Nós somos promovidos para a glória. Nós somos daqueles que hão de estar
face a face com o Deus glorioso, o Deus que é o Deus, que é Senhor da vida e da morte. Que nós não sucumbimos nas intempéries, nas tristezas e nos prejuízos da vida, não. Nós somos daqueles que avançamos e somos vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, nessa tarde eu quero concluir a minha fala olhando para esse texto do apóstolo Paulo, e ele vai dizer: ora, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Eu quero dizer para você nessa tarde, é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se nessa tarde você está lidando com uma crise aguda, com uma situação complexa que extrapola os seus repertórios, eu quero convidar você a esperar, esperando pela fé em Cristo Jesus. Ele vem, Ele vem. E Ele atua poderosamente. Mas primeiro, aqui ó, Ele te liberta. Liberta a sua alma, liberta o seu coração, para que você tenha qualidade de vida, ainda que tenha que esperar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu convido você agora a orar comigo, a orar conosco pelos nossos pedidos de oração. Eu quero convidar você a fazer